Fala, galera! Mais um dia de Biologia Check 2.0 aqui com vocês. Eu me chamo Amanda e vou estar aqui hoje fazendo a resolução do simulado juntinho com vocês, esclarecendo possíveis dúvidas das questões que vocês resolveram. Vamos lá? Quem já me viu na monitoria, me conhece, já trocou uma ideia comigo, mas vou me apresentar aqui rapidamente. Sou licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Biodiversidade e Evolução, nosso querido PPG Bioevo, e sou da área de saúde, apaixonada por biologia molecular, e vou estar aqui com vocês hoje para poder fazer a resolução comentada do primeiro simulado. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa primeira questão de 2019, onde a questão fala sobre processos biotecnológicos para a produção de alimentos. Perceba que nessa questão eu já destaquei aí dois termos importantes para a resolução da questão: bactérias anaeróbicas e ácido lático. Então, a questão traz que um dos processos biotecnológicos é a utilização de micro-organismos, no caso, ele especificou, né, bactérias anaeróbicas, para a produção, gerando como produto final ácido lático. Então, por que eu grifei essas duas coisas? Bactéria anaeróbica, ela já está me dizendo, anaeróbica, está me negando que faz respiração. Então, o que é que ela faz se não faz respiração? Fermentação. Aí, mais para frente, ele me dá como produto final ácido lático. Então, que tipo de fermentação é que faz? Fermentação lática. E a pergunta é, qual desses produtos abaixo é que são decorrentes dessa produção de ácido lático para consumo humano, no caso, né, como o Enem trouxe. Então, o que a gente precisa fazer aí nessa questão? A gente precisa identificar qual desses alimentos é decorrente de uma fermentação lática. Então, de cara, a gente elimina três opções aí. A gente elimina pão, a gente elimina vinho e a gente elimina cachaça, porque são três produtos que são decorrentes de uma fermentação alcoólica, certo? Lembre que a questão que é ácido lático, fermentação lática. Vinagre e iogurte sobram. Vamos lembrar lá das aulas de química? O que é o vinagre? Qual o nome do ácido que tem, que é o principal componente do vinagre? Quem lembra aí? Ácido acético. E esse nome acético já dá uma deixa para a gente de qual é o tipo de fermentação decorrente para a formação do vinagre, que é a fermentação acética. Então, também não é o vinagre a nossa alternativa correta dessa questão, sobrando apenas o iogurte, que é decorrente, sim, de uma fermentação lática. Tranquilo até aí? Questão 2, também 2019, outra questão de biotecnologia. Perceba que a questão traz 4 afirmativas e elas são sequenciais. Quando a gente olha para a imagem aqui no cantinho, a gente vai ver que a imagem tem o número 1, 2, 3, 4 representando esses passos. Então, vamos lá. Primeiro, vai ocorrer uma coleta e um cultivo in vitro, ou seja, em laboratório, das células de um determinado paciente. Depois que ocorrer essa coleta e esse cultivo, vai ocorrer a transdução, a inserção de um vetor carregando um gene terapêutico, e eu destaquei, mas perceba a minha entonação de voz, um gene terapêutico. Após a inserção, a transdução desse gene terapêutico, ele vai ser selecionado e expandido para as células, ou seja, ele vai ser multiplicado, ele vai ser repassado para as células, e em seguida, ele vai ser reintroduzido no paciente. Certo? Essas células modificadas com o gene terapêutico. E a questão, então, pergunta o que é que essas etapas, essa sequência, representa, que tipo de processo? Que processo é esse? Que eu faço coleta, eu faço multiplicação celular, eu faço a inserção de um gene terapêutico e eu reintroduzo esses genes terapêuticos no paciente. É uma mutação? É uma clonagem? É um crossover? É uma terapia gênica ou uma transformação genética? Vamos com calma. Mutação. O que é mutação? Mutação é mudança. Mudança, normalmente,
e uma base nitrogenada, ou duas, três, que sejam. Então, é eu pegar uma adenina, e ela sofreu uma mutação, sofreu uma mudança, e virar, por exemplo, uma citosina, uma letrinha C, certo? Então, são essas mutações. Então, o que ele está descrevendo aí nesses 4 processos é um processo de mutação? Não. Clonagem. De grosso modo, eu sempre brinco. Clonagem é como eu pegar uma folha de papel aqui qualquer, botar na Xerox e ela vai sair idêntica. Então, é eu fazer cópias iguais. O que ele está fazendo aí são cópias iguais de uma célula? Não. Crossing over. Que nome estranho, Amanda. O que é isso? Crossing over. Quando a gente ouvir essa palavrinha, tem que ser automático essa nossa cabeça. Crossing over, variabilidade genética. Não pode pensar em outra coisa. Então, quando eu falo de crossing over, eu estou falando de variabilidade genética, de ter variação. E o crossing over, ele normalmente vai ocorrer com a permutação, com a troca de segmentos de cromátides no momento de meiose, no momento de formação de gametas, certo? Então, crossing over igual a variabilidade. Tem que vir sempre essas duas palavrinhas acompanhadas, beleza? Letra C. Então, não dá muito bem para ser isso aí, né? Letra D. Terapia gênica. O que é terapia gênica, galera? Quem dá mais? Show do milhão. Terapia gênica nada mais é do que um processo biotecnológico, certo? Que vai permitir a inserção de genes que sejam terapêuticos óbvio, eu tô falando, né? Genes terapêuticos. Olha lá o número 2, olha lá o número 3, o que está dizendo, em que esses genes terapêuticos, eles vão ser inseridos no interior das células com o único objetivo de tratar pacientes, de tratar alguma doença. E é o que a gente chama, também é bastante conhecido, tem questões que trazem com esse nome, de terapia gênica, ou tecnologia do DNA recombinante. Tranquilo? Então, e o próprio nome lá está dizendo, um gene terapêutico. Certo? Então, na resposta também a gente vai encontrar esse mesmo termo, terapia gênica. Belezinha? Então, com isso, a gente já encontrou a nossa resposta correta. Letra D. Ah, Amanda, e por que não é transformação genética? Quando eu uso esse termo transformação genética, normalmente ele é mais associado a questões de melhoramento genético animal ou vegetal. Então, eu tenho uma produção de maçã e eu quero que esses frutos eles sejam mais carnosos, sejam maçãs mais esbeltas. Então, eu vou fazer uma transformação genética para melhoria daquela fruta, da maciez da maçã, da cor da maçã, do tamanho. Então, quando eu venho transformação genética, é mais associado a melhoramento genético animal ou vegetal, certo? Terapia gênica está relacionada normalmente a tratamento de doenças. Beleza? Vamos lá. Questão 3. Aí, ó. Já dei spoiler na questão anterior da resposta dessa, viu? Enem 2016. Vou pular o enunciado inicial e vou já para a pergunta, beleza? O incremento da variabilidade. Gente, quando eu falo variabilidade, eu tenho que lembrar de que palavrinha? Crossing over. Que ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Lembra também o que é meiose. Meiose é o tipo de divisão celular que vai estar relacionado à formação de gametas. Por que é importante que a variabilidade ocorra na meiose, Amanda? Porque é isso que vai permitir formação de gametas, espermatozoide e ovócito. Então, quando ocorre essa variabilidade, quando ocorre essa permuta, quando ocorre esse crossing over, faz com que, mesmo que todos nós sejamos da mesma espécie, Homo sapiens, nós somos diferentes, nós vamos apresentar fenótipos diferentes. Vão ter variação de cor de pele, de cor de cabelo, de tipo de cabelo, da cor do olho, de estatura,
de pessoas que tenham mais predisposição a gostar mais de uma coisa do que de outra, em relação ao nosso peso. Então, tudo isso é possível graças a essa variabilidade, porque se não ocorressem essas permutas, todos nós seríamos clones, cópias, xerox, um dos outros, certo? E aí vem a pergunta: essa troca de segmentos é determinante na produção de indivíduos mais férteis? Essa variabilidade vai levar a consequência de ter indivíduos mais férteis? Não. Quando eu penso nisso, eu penso em melhoramento genético. Eu penso em selecionar um gene que seja mais propício para permitir a fertilidade daquele grupo de animais ou de plantas. Então, não é bem permuta gênica, não é bem variabilidade. Pelo contrário, é seleção. Quando tem algo que é variável, é algo que é diverso. Olha para a população humana, o quão diverso nós somos, fenotipicamente falando. Então, se eu quero indivíduos mais férteis, eu não estou abrindo o meu leque, eu estou fechando, estou selecionando o que eu quero só o que é mais fértil. Beleza? Então, não é isso, é o contrário. P. Transmissão de novas características adquiridas. Também não, certo? Recombinação genética na formação de gametas. Será que essa já tem mais uma carinha de resposta correta? Mas vamos ler as outras, né? A gente não pode ignorar o resto. Não é assim, a letra é a certa, vou marcar aqui, nem vou ler o resto. Não. Leia até o final, galera. Letra D. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Variabilidade vai abrir esse leque de possibilidades. Lembra que eu falei? Mutação é algo mais pontual. Vai ocorrer em uma parte do gene ou em uma parte que não é codificante. Certo? Então, não é bem por aí também a alternativa mais correta. E a letra E, variação no número de cromossomos. Opa, pera lá. O fato de eu estar gerando variabilidade vai influenciar no número de cromossomos da nossa espécie, por exemplo? Não. O fato de trocar ali as perninhas dos cromossomos, dessas cromátides, vai fazer com que uns tenham mais cromossomos e outros tenham menos cromossomos? Não. O que pode e vai influenciar, por exemplo, nas polissomias, nas nulissomias, que são pessoas que tenham mais ou menos cromossomos, não é a variabilidade. É um decorrente do momento da divisão celular. No momento em que essas cromátides, elas estão lá em metáfase, todas assim, ó, no centro da célula. No momento que elas vão sofrer a anáfase, que é o momento de segregação, de separação dessas cromátides, é que pode ocorrer um erro e elas não serem separadas de formas iguais. E com isso ter uma célula com mais e outra célula com menos. Isso tem a ver com variabilidade? Não. É uma coisa que é decorrente de um erro na anáfase divisão celular. Tranquilo? Então, a letra E, a gente também não pode considerar como alternativa correta. Então, ficamos assim com a letra C. Essa questão da FUVEST de 2018, ela traz a descrição, né, digamos assim, de 3 espécies. Onde a espécie 1, ela tem reprodução sexuada e na meiose ocorre essa permutação, ocorre essa variabilidade nos cromossomos homólogos. A espécie 2 também tem reprodução sexuada, porém não tem essa permutação entre os cromossomos homólogos. E a espécie 3, que ela se reproduz de forma assexuada e por meio de esporos. E aí ele pergunta sobre essas situações que ele descreveu, o número de tipos de células reprodutivas da espécie. O que é que ocorre? Vamos pensar assim, no número de tipos de células.
certo? Se a gente pensar, a espécie 1 e a espécie 2, elas são bastante similares. Por quê? Ambas, deixa eu voltar lá para a gente ler juntos, ambas vão ter reprodução sexuada, porém uma vai ter a permuta, ou seja, isso vai levar à variabilidade. Então, eu vou ter números de tipos de células mais diferentes, porque o gameta 1 não necessariamente vai ser igual ao 2 por conta dessa variabilidade. Já a espécie 2 não vai ter esse número diverso, porque ela não tem essa permuta. Então, de cara, a gente já entende que a espécie 1 vai ter um número maior de tipos celulares, né, como eles chamam de tipos de células reprodutivas, diferentes da espécie 2. E no caso da espécie 3, que nem reprodução sexuada é uma reprodução assexuada por meio de esporos. Então a gente volta lá para as alternativas. A espécie 1 e 2 vai ter o mesmo número de tipos de células? A gente acabou de ver que não. 2 e 3 deve ser diferente? Provavelmente, já que uma é reprodução sexuada e outra assexuada, certo? Mas vamos ler o resto. 1 e 3. 1 e 3 vai ser igual? 1, além de ser reprodução sexuada, ele ainda tem permuta. Então, ele vai gerar essa variabilidade que a 3 não vai gerar, certo? A 3 vai ser maior que a 1? A 1 é quem faz a permuta, a 1 é que leva a variabilidade. E a letra E, 2 é maior que 1, que foi algo que eu comentei logo no iniciozinho, que também não. Então, a gente fica com a resposta da letra B, onde a espécie 2 e 3 deve ser diferente. Tranquilo? Quinta questão, Enem 2015, falando sobre biotecnologia surgida no século XX com Herbert Boyer. E que foi um pesquisador responsável pela fabricação de insulina humana em uma bactéria. E eles perguntam, então, essas bactérias que foram modificadas por Herbert Boyer, elas passaram a introduzir insulina humana por quê? Vou de baixo para cima, tá? Vamos mudar a ordem. Letra E. Porque essas bactérias receberam um cromossomo da espécie humana. Vamos lá. Lembrei o que é um cromossomo. Aquela típica imagem do livrinho, um xizinho, todo enroladinho. E o que é um cromossomo, Amanda? É o conjunto do nosso material genético, né? Então, um cromossomo ele vai ter regiões que são codificantes, né? Que são as regiões gênicas, mas eles também vão possuir regiões que não são codificantes, que não vão ter essa informação gênica para a expressão. E, além disso, o cromossomo humano, né, da espécie humana, como está aí, ele é extremamente condensado. Lembra que a gente tem o DNA todo esticado, a dupla hélice? A gente vai apertando para ele se condensando, e ele se torna um cromossomo. Então imagina só, para eu ter acesso àquele gene que é responsável pela produção de insulina humana, poxa, vai dar um trabalhão, hein? Então, é através da inserção de um cromossomo inteiro? Ou será que é a inserção apenas da região específica de um gene que é responsável por conter informação para produzir insulina humana? Então, o cromossomo não é. D. RNA mensageiro da insulina. Pô, mano, essa aí me parece uma boa alternativa. Mas vamos pensar junto aqui? RNA mensageiro está carregando uma mensagem. Massa. Essa mensagem que ele está carregando vai ser traduzida em uma proteína, que pode ser insulina. Massa. Mas vem cá, o RNA mensageiro ele conseguiu essa mensagem aonde? Ele criou essa mensagem? Ele transcreveu essa mensagem de uma outra molécula. Que molécula foi essa? Do nosso DNA. De uma região que é expressa. De uma região que a gente chama de gene. Então, é o RNA mensageiro que a gente vai inserir na bactéria para ela produzir insulina? É como se o RNA mensageiro ele fosse o meio do caminho. A gente tem o DNA, que ele transcreve em RNA mensageiro, e que ele é traduzido em uma proteína. Então, o RNA mensageiro é a etapa do meio.
A gente não pode começar um processo pelo meio, a gente tem que começar do começo. Onde é o começo? Do nosso DNA, certo? Com isso, a gente também já consegue eliminar a letra C, que traz como um RNA recombinante. A letra B. A proteína, para aí. Proteína. Acabei de falar o quê? A gente tem que começar as coisas do começo. Tem até uma questão do Enem que traz essa sequência, né? DNA, RNA, proteína. Então, a proteína é o produto final disso tudo. Então, eu já vou colocar o meu produto final lá. Eu vou começar pelo final. Eu tenho que começar pelo começo. Então, a gente também não vai utilizar uma proteína, e sim uma sequência de DNA codificante para a insulina humana. Beleza? Vamos lá. Questão 6 é uma questão um pouco grandinha, questão para cansar a gente, mas a gente não cansa porque a gente é top. Então vamos lá. Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explosão. Indícios de como certos pedaços de metal utilizados pela vítima sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe policial de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, reduzido praticamente a fragmentos de ossos. Sabe-se que é possível obter DNA em condições para análise genética de parte de tecido interno de ossos. Assim, os peritos necessitaram escolher entre cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais ou DNA mitocondrial. A melhor opção para a identificação de parentesco da vítima com o referido casal. Ou seja, eles tinham 3 opções para escolher entre essas 3 para fazer a identificação do corpo da vítima para saber se elas eram ou não filhas do determinado casal. Sabe-se que, entre outros aspectos, o número de cópias de um mesmo cromossomo por célula maximiza a chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor da explosão. Com base nessas informações, e tendo em vista diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA, olha o que ele traz, o padrão de herança de cada fonte. A melhor opção para a perícia seria a utilização do DNA mitocondrial transmitido ao longo da linhagem materna, pois em cada célula humana há várias cópias dessa molécula. Vou voltar lá na questão para chamar a atenção. Ele fala, maior número de cópias do mesmo cromossomo por célula maximiza a chance de identificar, certo? Então ele fala DNA mitocondrial de herança materna e ter várias cópias. O cromossomo X, ou seja, o cromossomo sexual, pois a vítima herdou 2 cópias desse cromossomo, estando assim em número superior aos demais. Cromossomo autossômico, pois apresenta a maior quantidade de material genético quando comparado aos nucleares, como por exemplo o DNA mitocondrial. O Y, também sexual, em condições normais. Este é transmitido integralmente do pai para toda a prole e está presente em 2 cópias em células de indivíduos do sexo masculino. Opa! Essa aí de cara a gente já elimina, né? Sexo feminino é o que, galera? XX. De carona, a gente já elimina essa daí, certo? Vamos lá. Letra E. De marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, pois estes, além de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por célula e os demais em apenas uma. Vamos lá, se a gente pensar. Na questão pede o número máximo de cópias e fala de herança também. São 2 coisas importantes que são citadas no enunciado da questão. Então, a letra D a gente já conseguiu eliminar tranquilo, né? A letra B fala do cromossomo X, pois a vítima herdou 2 cópias desse cromossomo, ok, ela é XX, né? Estando assim em número superior aos demais.
Não, se a gente pensar dessa forma, a gente vai ter, no caso da vítima, né, muito mais cromossomos autossômicos do que cromossomos sexuais. Não é isso? Então, a gente consegue também eliminar a letra B, certo? A letra C, do cromossomo autossômico, pois este apresenta a maior quantidade de material genético quando comparado aos nucleares, como, por exemplo, o DNA mitocondrial. Vamos lá, que eu já vou puxar aí esse DNA mitocondrial para falar da letra A. Onde é que está armazenado o DNA mitocondrial? Mitocondrial, galera, a dica. Estão nas mitocôndrias, certo? E as mitocôndrias, elas são organelas responsáveis pela produção de energia, não é isso? E vocês acham que a gente tem só uma mitocôndria por célula? Olha o tamanho do nosso corpo. Olha quantos sentidos, quantos órgãos, quantos sistemas funcionam ao mesmo tempo. Você acha que cada célula só vai ter umazinha? Vai ter mais de uma. Não é isso? Então, se eu pensar dessa forma, o que eu vou ter em maior quantidade é esse DNA mitocondrial ou cromossomos autossômicos em cada célula? DNA mitocondrial, né não? E aí, com isso, a gente já consegue escolher a alternativa A como resposta correta. E, além disso, além da gente entender que o DNA mitocondrial é aquele que vai ter em maior quantidade, a gente também dá o check que ele é um tipo de DNA que é transmitido apenas pela nossa mãe. Porque tá aí, ó, em como linhagem materna. Com certeza vocês já viram, quem segue esses Instagrams de ensino de biologia e tudo mais, alguns memes no Dia das Mães que falam, né? Obrigada, mãe, porque você é a única capaz de me dar... E aí tem a célula a imagem de uma mitocôndria. Porque justamente todas as mitocôndrias, elas são passadas por herança materna. Elas são oriundas da nossa mãe, certo? Então, essa alternativa A, ela tá 100% correta, linda, bonita e maravilhosa. Vamos lá. Questão de número 7 já fala um pouquinho sobre reprodução vegetativa através de estacas. Vocês lembram o que é esse tipo de reprodução? O que é uma estaca? Eu tenho uma plantinha, não tem nenhuma aqui perto para mostrar para vocês. A gente tira um galhinho delas, onde vai ter ali a gema, que é a parte que vai ser responsável pelo desenvolvimento da planta, e a gente coloca ela em algum outro vaso. Normalmente, né, a gente bota um pouquinho de água para criar as raízes e depois planta ela de fato numa terra, aduba direitinho e deixa ela crescer. Isso é uma estaca, é a gente tirar um pedaço de uma planta adulta e fazer a criação de um novo indivíduo, né, de uma nova planta, a partir daquele galho, daquele pedaço que a gente retirou. Isso é a reprodução vegetativa por meio de estaca. E aí ele pergunta, a base genética dessa técnica é semelhante àquela presente na transgenia, clonagem, hibridização, controle biológico ou melhoramento genético? Gente, essa questão aí é para a gente ler e não ter a menor dúvida do que a gente vai marcar. Ah, Amanda, por que você está falando isso? Eu acabei de explicar para vocês. Eu pego um indivíduo adulto, uma planta adulta, retiro um galhinho dela, boto na água, esse pedacinho vai criar raiz e eu vou plantar ela em uma nova terra. Esse pedacinho novo, dessa planta que está em desenvolvimento, ela vai ser igual ou vai ser diferente da que eu arranquei? A informação genética dessa planta que está se desenvolvendo, que está crescendo, vai ser igual ou diferente da que eu arranquei? Da que eu cortei lá um pedacinho? Igual, né, gente? Se ela vai ser exatamente igual, o que foi que eu brinquei aqui com a folha de papel? É como tirar uma xerox. É a mesma planta, é um pedaço dela apenas. Então, ela vai ter a mesma informação genética. Então, o que é? Que termo, que prática é essa? Não tem outra alternativa eu marcar aí, a não ser que é um tipo de clonagem alternativa B.
Belezinha? Oitava questão. Robert Hooke analisou fatias de cortiça em um microscópio e observou compartimentos, pedacinhos, os quais ele denominou célula. E com base nesse conhecimento, é correto afirmar. Vamos ver o que tem aqui? O citoesqueleto, formado por um conjunto de fibras proteicas, é essencial para a adesão de bactérias com a matriz extracelular. O aparelho de Golgi é fundamental para a síntese de lipídios. É Golgi que produz lipídios? Acho que não, hein? Vamos lá, ó. Lipídios, um macetezinho que eu gosto sempre. Retículo endoplasmático liso. Lipídios. Então, é o Golgi que vai sintetizar, que vai produzir lipídios. O nucleolo é uma organela nuclear delimitada por membrana, responsável pela formação do RNA mensageiro. Será que é o nucleolo? Vamos lá, vamos continuar. O nucleolo, ele tá mais... na verdade, ele tá mais não, né? Ele é responsável pela produção de ribossomos, certo? E não do RNA mensageiro. Seria do RNA-R, do RNA ribossômico. Em geral, as proteínas são secretadas que são secretadas pelas células eucarióticas, são formadas pelos ribossomos que se encontram livres no citoplasma. Não, a maioria das proteínas, no geral, as proteínas que são secretadas, elas são sintetizadas, elas são produzidas, elas são formadas pelos ribossomos que ficam aderidos no que a gente chama do retículo endoplasmático rugoso. Porque do rugoso, elas vão para o Golgi, e do Golgi, elas são encaminhadas, elas são endereçadas para o meio extracelular, certo? As proteínas, os ribossomos que se encontram livres no citoplasma, eles estão relacionados com a formação de proteínas que vão ser utilizadas pela própria célula para manutenção dela. Letra E. As células de uma pessoa que consomem bebida alcoólica diariamente tendem a ter o retículo endoplasmático liso mais desenvolvidas do que as células de um abstêmio. Sim, por que sim, Amanda? Você falou que o retículo endoplasmático liso, lipídio, é produção de lipídio, fosfolipídio também, mas não é só isso. Ele é, além dessa questão da produção de ácidos graxos, fosfolipídios e alguns esteroides, o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela desintoxicação. Então, se uma pessoa tem um consumo exacerbado de álcool, então ele vai ter, naturalmente, né, vai tender a ter esse retículo endoplasmático liso mais desenvolvido para dar conta do tanto de álcool que está entrando e que esse corpo precisa dar conta de eliminar, certo? E a letra A, que eu acabei não comentando com vocês, né, eu passei direto. O citoesqueleto, ele é mais... quando a gente pensar nele, a gente tem que pensar que ele é responsável pela organização, movimentação e sustentação celular, beleza? Então, com isso, a gente fica com a alternativa E. Essa questão aqui também é batata. Quem prestou atenção direitinho na aula da professora Débora vai ler isso aqui, ó, e vai dar um check. Porque percebam que ele traz um texto mais ou menos grandinho, e o que importa é o que tá. Não é que o resto da questão não seja importante, né? Mas assim, o que vai direcionar a nossa resposta está aí em negrito. Ele quer saber se uma nanopartícula carregada de uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs é capaz de exercer sua atividade. Ciclo de Krebs. E aí ele pergunta: qual é a organela que vai ter relação direto, se ele quer bloquear o ciclo de Krebs, para onde é que ele tem que mandar essa nanopartícula? É para o núcleo, para a mitocôndria, para o peroxissomo, para o Golgi ou para o retículo endoplasmático?
Ciclo de Krebs, galera. Respiração, produção de energia, ATP. Onde é que eu vou? Eu vou, ó, na letra B, mitocôndria 100%, sem dúvida, sem pestanejar. Beleza com essa questão? Questão 10. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo considerados pela produção de DNA caracterizados, pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores. As infecções ocasionadas por esse vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Ele fala de melhoramento, ele fala de melhoria. Vamos lá? Cadê, Amanda? Para o tratamento de infecções virais. Então, ó, é a melhoria de métodos de controle dos vetores desse vírus. Se eu estou querendo atingir o vírus, a minha preocupação nesse momento é o vetor, é quem está levando esse vírus. Fabricação de soros mutagênicos para o combate dos vírus. Lembra lá, quem assistiu a aula Biologia em 15 minutos da professora Carol, diferença de vacina em soro? É o soro que vai resolver o problema? Também não. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual, EPI. Eu me proteger toda, usar máscara, ó, super atual essa questão, inclusive em 2019. Eu usar máscara, que é um equipamento de proteção individual, eu usar uma luva. Isso é um tipo de avanço tecnológico para o tratamento de infecção viral. É algo para evitar, não para tratar, certo? Produção de vacina que evita a infecção de célula hospedeira. Mais uma vez eu volto. Quem assistiu o vídeo de Biologia em 15 minutos da professora Carol, é vacina que vai tratar? É soro que vai tratar? Não. Certo? Letra E. Desenvolvimento de antirretroviral que dificulta a reprodução desse vírus. Então, a gente vai dar o check aonde? Na alternativa de letra E. Certo? Ou seja, é contra esses vírus. E se o medicamento, o tratamento, quero tratar, e eu vou introduzir no organismo algo que vai dificultar a reprodução desse vírus, eu vou estar, então, inibindo com que ele se multiplique e com que ele cause uma infecção mais grave e leve, então, à ocorrência da doença. Então, é, de fato, o desenvolvimento de um antirretroviral para impedir, para parar, para diminuir a reprodução desses vírus. Beleza até aqui? Vamos lá, então. Questão 11, 2008. Dentre os componentes da cromatina, o DNA é o banco de informações genéticas e vetores para várias gerações celulares. Sabendo-se que as células procarióticas não possuem material genético individualizado por um envelope nuclear, ou seja, por um núcleo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra E. Vamos de baixo para cima. O processo de transcrição e tradução, que eu já comentei com vocês, né? DNA, RNA, proteína, nos seres eucarióticos, ocorre no mesmo local, enquanto que nos procarióticos a transcrição ocorre no núcleo e a tradução no citoplasma em tempo e espaços distintos. Pera lá, que eu acho que essa informação está trocada, né não? Em seres eucarióticos, elas ocorrem em locais distintos e em procarióticos no mesmo local. Já dei um grande spoiler aí. Então, a letra E, a gente já não considera, né? Então, tanto em procariotos quanto em eucariotos, a transcrição e tradução ocorrem no interior, no núcleo da célula. Opa. Se procarioto não tem núcleo, como é que vai ocorrer dentro do núcleo?
Cancela a letra D também. Letra C. Tanto em procariotos quanto eucariotos, a transcrição e a tradução ocorrem no citoplasma celular. Vamos lá? A transcrição em eucarioto vai ocorrer também no citoplasma? Ou a transcrição nos eucariotos vai ocorrer lá dentro do núcleo? Então, a letra C a gente também não pode considerar. Letra B. O processo de transcrição e tradução nos seres procarióticos ocorre simultaneamente, enquanto que nos seres eucarióticos a transcrição ocorre no núcleo e a tradução no citoplasma. Essa daí me parece correta, né? Mas a gente não pode confiar. A gente tem que ler todas as alternativas. Então, vamos para a letra A. Nos seres procarióticos, só ocorre transcrição, não ocorre tradução. Nada ainda não, né? Então, dessa forma, a gente consegue ficar com a alternativa B. Questão 12, Enem 2016, questão aí sobre vacina. Essa questão ela traz uma explicação falando sobre tipos de vacina e trata do fato de que algumas dessas vacinas de alta tecnologia, como é o caso da hepatite B, ocorre quando a última frase aí, né? Um gene do vírus é emendado no DNA de um fungo inofensivo, que passa então a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. Então, a partir do momento em que o fungo ele recebe parte do gene do vírus, começa a produzir, a sintetizar essa substância que vai se tornar a vacina, qual é a função dessa substância que é produzida pelo fungo? O que é que essa substância vai fazer? O que é que o fungo vai estar produzindo ali? Vai estar produzindo algo, uma substância que vai neutralizar a proteína do vírus, que vai interromper a ação de toxinas, que vai se ligar ao patógeno já instalado, que vai reconhecer substâncias estranhas ou que vai desencadear o processo de produção de anticorpos. Quando eu falo de vacina, eu falo de quê? De produção de quê? De estimular a produção de que tipo de molécula? O que é qual é a função da vacina? De novo, a aula da professora Carol. Quem não viu, aproveita, vai lá na nossa playlist Biologia em 15 minutos e já assiste. A vacina vai ter como principal função desencadear a produção de anticorpos. E são esses anticorpos que depois de pronto, depois de sintetizados, vão reconhecer as substâncias estranhas, se ligar a esse patógeno e neutralizar, ou seja, impedir a ação, o desenvolvimento desse patógeno, certo? Então, a vacina vai ter essa função de desencadear, de estimular a produção de anticorpos em nosso organismo. Beleza? Então, vamos lá. Questão de número 13, Enem 2014, mais uma questão de biotech. Essa questão ela traz um esqueminha e que fala assim: em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, aqui tem a bactéria, eles isolaram o DNA de resistência a pragas dessa bactéria, fizeram a clonagem, fizeram a extração do gene de interesse, né? Ou seja, o gene que vai conferir essa resistência à praga, inseriram o gene nas células da planta, né? E a planta, então, se desenvolveu contendo um gene resistente a pragas específicas. E aí, a questão pergunta, como essa planta ela é classificada? Gente, aula de biotech do professor Átila. Quando eu pego parte genética, ou seja, o gene de um organismo, e faço a inserção em um outro organismo, que tipo de manipulação é que eu estou fazendo? Eu estou clonando? Lembra do clone? Xerox. É diferente. Eu estou fazendo um indivíduo híbrido, um indivíduo mutante, um indivíduo adaptado ou um indivíduo transgênico. Pensa aí no melhoramento de milho, por exemplo.
um milho maior e com mais pedacinhos, aquelas partes pequenininhas do milho. Como é que aquilo ocorreu? Como é que agora essa planta que não era resistente é resistente? Pegou um pedacinho emprestado, um gene emprestado de quem? De uma bactéria. Então, é um organismo geneticamente modificado que vai ter a inserção de um pedaço de um gene de um outro organismo. Quando isso acontece, a gente tem os famosos organismos geneticamente modificados ou organismos transgênicos, certo? Se fosse uma mutação, seria apenas eu trocar uma parte. Lembra que eu expliquei lá nas primeiras questões sobre mutação? Uma troca de uma base nitrogenada, por exemplo? E isso não ocorreu, ocorreu uma inserção de um gene de um outro organismo, de uma bactéria, certo? Porque não é híbrido, porque os híbridos, eles não iriam conseguir se reproduzir, e a planta ela vai se reproduzir naturalmente depois, certo? E não é a questão de adaptação, porque a adaptação está mais diretamente relacionada com a evolução, certo? E isso aí é questão humana, questão de manipulação mesmo. Então, letra alternativa é, a alternativa correta é uma planta transgênica. Essa questão de genética, aerograma, e está de responsabilidade do professor Igor pegar a caneta, pegar o papel que a gente vai fazer juntos aqui. Eu acredito que vocês não estejam vendo o meu cursor, mas eu vou sinalizar qual é o indivíduo que eu vou estar falando, e aí vocês pegam o papelzinho de vocês e anotem por cima, e vai ficar bem tranquilo de entender. Ele fala, né, ele traz esse aerograma, o que está pintadinho tem anomalia, o que não está pintado não tem anomalia. Quadradinho, homens, redondo, círculo, mulher. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender. Toda vez ao indivíduo 1 e 2, eles estão ligados e tem duas bolas e um quadrado embaixo. O que é que está dizendo? Que um casou com 2 e tiveram 3 filhos. 2 bolas, 2 mulheres e um quadrado, um homem. Beleza? Esse homem, que é o indivíduo 7, casou-se com a mulher de número 8. E eles tiveram 4 filhos. Um homem, o indivíduo 10, e 3 mulheres, indivíduo 11, 12 e 13. É importante a gente identificar primeiro se essa anomalia é uma anomalia recessiva ou uma anomalia dominante. Mas, quando a gente olha os indivíduos 7 e 8 e os filhos, né? Então, os pais são iguais, os dois não estão pintadinhos, os dois não têm. Mas os filhos, eles são diferentes, a gente já pode entender que a anomalia é do tipo recessivo, certo? E que é de caráter autossômico. Esse tipo de anomalia que a questão está trazendo. Os indivíduos 7 e 8, que são aí os pais, eles vão ser indivíduos portadores. Por que eles são portadores, Amanda? Porque, olha, é uma doença recessiva. Então, os dois vão... Quem tem a doença é azinho, azinho. Então, a gente já sabe o genótipo do indivíduo 11. Beleza? Para o indivíduo 11 ter azinho, azinho, um azinho veio do indivíduo 7. Escreve aí do lado do 7, azinho. E o outro azinho veio do 8. Só que os outros 3 irmãos dele, o indivíduo 10, 12 e 13, são normais, não tem anomalia. Ou seja, eles têm pelo menos um azão. E de onde é que veio esse azão? Do pai, um do pai e outro da mãe. Então, os indivíduos 7 e 8, os pais, eles são heterozigotos, eles são azão, azinho. Beleza até aí? Vai anotando para acompanhar e não se perder. Dessa forma, os indivíduos que não são portadores, o 10, o 12 e o 13, eles podem ser ou azão, azão, ou azão, azinho. Por que, Amanda? Se eu cruzar os pais, o genótipo dos pais, azão, azão, ou desculpe, azão, azinho do pai, com azão, azinho da mãe, quais são as minhas possibilidades? Que os filhos sejam azão, 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 azinho, ou azinho, azinho. Beleza? Só que quem é azinho, azinho
é apenas o indivíduo 11 que é portador. O indivíduo 10, 12 e 13, eles só podem ser ou azão ou azão. Então, eles podem ser, tem duas possibilidades das três. Que três, Amanda, que você está falando? Gente, eles podem ser azão, azãozinho ou azinho, beleza? Azinho não vai ser, porque é apenas o indivíduo 11 que é portador da anomalia genética recessiva. Tranquilo? Então, os indivíduos 10, 12 e 13, eles podem ser duas das três possibilidades de genótipo para esses filhos. Tranquilo? E aí a questão pergunta especificadamente do indivíduo de número 10, que é um dos filhos. Então, qual é a chance dele ser portador, ou seja, dele ter o alelo, mas não expressar a doença? Se a gente parar para examinar, a gente vai ter, então, duas possibilidades entre as três. 2/3, 2 de 3. 2/3, se eu jogar aí na calculadora, eu já joguei aqui porque eu não sou boa de matemática, então eu já fiz isso antes, dá 66,6% de chance. E se a gente olhar as nossas alternativas, o percentual que mais se aproxima disso é o percentual de 67% de chance, sendo essa a nossa alternativa correta. Tranquilinho? Deu para acompanhar? Já falei, se tiver dúvida, podem mandar e-mail, procurar, que a gente se entende por e-mail, na monitoria, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos que vamos então, né? Questão 15. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Eu coloquei ali no cantinho bonitinha ela com o sol. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, tratados de maneiras idênticas, apenas com diferença nas condições de iluminação. Um grupo tinha ciclos de iluminação ao sol e outro era mantido no escuro. Depois de uns dias, observou-se 2 coisas. O grupo que estava exposto ao sol apresentava folhas verdes, como está ali a nossa plantinha linda com sol, e a planta que não tinha acesso ao sol, que estava no escuro, ela tinha folhas amareladas. Então ele pergunta, ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentam questão que está relacionada com o conceito de genótipo e fenótipo. Então, outra questão, é o tipo de questão que, se a gente lembra o que é genótipo, o que é fenótipo, a gente não perde tempo com ela e já ganha tempo para resolver outra questão. Elas não são a mesma planta? Que foram apenas acondicionadas em condições diferentes de iluminação? Então, o genótipo delas, o material genético delas, o DNA, vai ser diferente? Elas são a mesma planta. Vai ser diferente? Não vai. O que é que vai ser diferente? O resultado do que a gente vê. A gente vê que uma está amarelinha e que a outra está verde. E isso que a gente vê, que é o que está diferente nelas, a gente chama de quê? O que a gente consegue ver? Fenótipo. Então, elas vão apresentar o quê? Genótipos iguais e fenótipos diferentes. Lembram disso? Então, os genótipos idênticos e fenótipos diferentes. É uma questão bem tranquila, não tem muito o que discutir. É só realmente lembrar o conceito de genótipo e fenótipo. Mais uma questão aí da aula que foi dada pelo professor Igor. Essa questão é um pouquinho grande, exige um pouquinho de atenção, tem umas pegadinhas, tem alguns conceitos importantes de genética aqui nessa questão. Aconselho a mesma coisa da outra questão do heredograma. Pega um lápis, pega uma caneta, vai anotando com calma para não se perder. Certo? Resumindo o que está aí, para não perder muito tempo lendo,
O que ele está me dizendo na questão é que as pessoas que têm o genótipo Szão, são portadores de anemia falciforme. Então, bota aí, Szão igual a anemia falciforme. As pessoas que têm o genótipo SA são pessoas sem anemia, mas com traço falcêmico. Então, SA igual a sem anemia, contudo, contém o traço falcêmico. E as pessoas que são azão, elas são pessoas normais, têm a sua hemoglobina no formato normal, beleza? Aí, mais para baixo na questão, ele fala, ele quer saber em relação à probabilidade, tá aqui, dos casais, ambos membros heterozigotos para o tipo AS, ou seja, é um casal que não tem anemia, porém tem um traço falcêmico, querem ter um filho. Então ele quer saber, dado que esse casal um casal é composto por pessoas negras e outro por pessoas brancas, a possibilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada, com anemia falciforme é. Ai, Amanda, que questão é essa? Falou de anemia falciforme, falou de branco, falou de negro. O que é que está acontecendo nessa questão, Amanda? Nada demais. Apenas para deixar vocês nervosos. Mas não fiquem. É só ir com calma. Anotou a tabelinha do que é um genótipo para anemia falciforme, para pessoas que não têm anemia, mas têm um traço, e para pessoas normais? Se anotou isso, o resto é batata. Os pais, eles têm, independente de serem brancos ou negros, eles têm o mesmo genótipo. E é isso que vai importar. O fato de ser branco ou negro não quer me dizer nada para essa questão. Certo? Então, o cálculo que eu fizer para o casal branco vai ser idêntico ao cálculo que eu vou fazer para o casal negro. É exatamente o mesmo cálculo, é só para confundir mesmo. É só para testar a atenção de vocês na hora de resolver a questão. E como é que a gente vai fazer? Se os pais, vamos pegar aí primeiro os negros, tá? Os pais negros. Ele está me dizendo que vai ter o genótipo heterozigoto. Então, eu vou estar cruzando o quê? Um pai AS com a mãe que também é AS. Vamos fazer o cruzamento? Vai anotando aí. Se eu cruzar AS com AS, quais são as minhas possibilidades? Azão, Szão, Azão, Szão de novo e Szão. Beleza? Beleza, anotou aí, né? Ele quer saber a probabilidade desse casal ter um filho com anemia falciforme. Se eu olhar aí o genótipo que eu posso ter, qual é a minha chance? Eu tive 4 possibilidades. Não foi isso? Azão, Azão AS e SS. Não foi? Tem 4 possibilidades. Para ele ser falcêmico, ele tem que ser o quê? Szão. Então, é uma dentre as 4 possibilidades. Beleza? Então, anota aí. 1 de 4. Se eu for para o casal branco, o que vai acontecer? A mesma coisa, o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio. Ambos são heterozigotos. Ambos vão poder ser Szão, Azão AS ou Azão. É o mesmo cálculo. Então, se é o mesmo cálculo, qual é a probabilidade do casal branco ter um filho com anemia falciforme? 1 de 4. É o mesmo cálculo. Beleza? Mas e agora, Amanda? 1 de 4. Só que ele pergunta a probabilidade de ambos os casais, então, o casal negro e o casal branco terem filhos. Quando eu tenho esse E numa questão de genética, eu tenho que multiplicar, porque é o que a gente chama da regra do I, né? Que quando a gente pensar alguma coisa, a fulano vai ter o cabelo preto e o olho azul. Fulano, a planta vai ser verde e rugosa. Então, toda vez que eu tenho esse I da característica, eu vou ter que multiplicar os meus valores. É quando eu tenho, essa regra do I é quando a gente tem 2 ou mais eventos independentes, ou seja, a pessoa ser negra
e ter anemia falciforme, a pessoa ser branca e ter anemia falciforme, né? São eventos independentes, mas eles são simultâneos porque a questão está trazendo o caso junto, certo? A probabilidade de ambos. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou multiplicar, Amanda? Eu vou multiplicar a probabilidade do casal negro ter um filho com anemia falciforme, 1/4, vezes a probabilidade do casal branco ter um filho com anemia falciforme, que é o quê? 1/4 também. Então, qual vai ser a minha multiplicação? 1/4 vezes 1/4, que se eu multiplicar, vai dar 1/16. E se eu dividir esse 1/16, ele vai dar a nossa resposta de letra B, 6,25% de probabilidade. Show? Estão conseguindo aguentar aí a genética toda? Vamos lá. Questão 17, uma questão de biotecnologia, onde ele traz que a biotecnologia pode ser definida de maneira ampla como uma atividade baseada em conhecimentos multidisciplinares que utiliza agentes biológicos para fazer produtos úteis ou resolver problemas. A formação de organismos geneticamente modificados, OGMs, transgênicos, é proporcionada pela tecnologia do DNA recombinante, processo biotecnológico que inclui em seu procedimento experimental. A gente já conversou sobre isso hoje, hein? O que é esse organismo geneticamente modificado? O que é um transgênico? É isso que a questão está querendo saber de vocês. Então vamos lá ler as alternativas? Letra E. A criação de um novo código genético para o organismo que ele assumir. Meu Deus do céu! A gente vai criar um novo organismo, uma nova espécie? Não é isso que é um transgênico. Então a gente já para por aí e elimina a letra E das nossas possibilidades. Letra D. Ativação dos introns para a síntese de novos DNAs. São novos DNAs? Não, a gente vai só melhorar, a gente vai só viabilizar uma característica que a gente está querendo daquele organismo. A gente não vai criar nada novo, certo? Então a letra D também fora de questão. Letra C. Introdução de novas mutações para que os organismos geneticamente modificados possam ser bem adaptados e produzir compostos interessantes para o ser humano. Pode ser essa, Amanda? Eu gostei dessa letra C. Vamos ver a outra, Amanda. Acho que pode ser ela. Letra B. Conhecimento do gene que deverá ser isolado, cortado e posteriormente ingerido no genoma do futuro organismo geneticamente modificado. Opa, Amanda, agora que eu li essa letra B, acho que eu estou simpatizando mais com ela, hein? Mas vamos ver a letra A. A utilização de enzima de restrição que irá inserir o fragmento de DNA isolado no material genético do futuro organismo geneticamente modificado. E aí? Enzima de restrição? Lembra daquela questão lá que tinha um desenhozinho de um DNA de uma bactéria, que a gente pegou um gene de resistência de uma bactéria e inseriu numa planta e a resposta era transgênico? Lembra dessa questão? O que ocorreu naquela questão? A gente utilizou enzima de restrição? A gente usou dessa técnica? O que a gente tinha ali? A gente tinha o gene de resistência à praga, que foi isolado da bactéria, que foi isolado, então ele foi selecionado, só aquele pedacinho, então ele foi cortado e foi inserido no organismo da planta, que era o organismo geneticamente modificado. Né? Então perceba que são questões que vão se repetindo nos vestibulares, só que elas vão mudando a cara, vão mudando a pergunta. Mas se vocês olharem com bem carinho, é uma questão bem similar e que exige de você a mesma noção de conhecimento para resolver essas questões. Tranquilo? Então a gente fica na questão 17 com a alternativa B. Vamos lá. Essa questão 18 ela é um pouco grandinha, vai exigir um pouquinho de atenção de vocês. Então, novamente, pega o papel. Essas questões de cruzamento, elas são um pouco mais... Não é complicada, é que exigem realmente mais atenção nossa para não pecar. Então, vamos lá. Essa questão fala das drosófilas, as conhecidas moscas de frutas.
que tem duas características que são bastante estudadas. Tamanho da asa e cor do corpo. Ambos, cada um relacionado a um dos genes autossômicos. Em relação ao tamanho da asa, ele traz que a vestigial é recessiva e a asa longa dominante. Em relação à cor, cinza é recessiva e preto dominante. Então, por onde é que a gente começa essa questão? A gente começa Vzão, asa longa, né, que é dominante, Vzinho, asa vestigial, que é recessivo. Beleza? Primeira parte. A segunda parte é a cor. A gente pode considerar que C de cor, Czão vai ser preto, dominante, e Czinho vai ser a cor cinza, que é a cor recessiva, certo? Então, a gente vai fazer as coisas por partes, que nem Jack o Estripador, certo? Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez só, que a gente pode acabar se perdendo, principalmente quem não tem facilidade com a matemática, certinho? Que, inclusive, é o meu caso, vocês não estão sozinhos nessa. Então, vamos lá. A gente vai cruzar os heterozigotos primeiro para a asa. A gente vai fazer um cruzamento. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Desse cruzamento, vão ter 4 possibilidades. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Dessas 4 possibilidades que eu citei para vocês, 3 vão ser referentes a indivíduos com asa longa e um, que é o Vzinho, Vzinho, o indivíduo com asa vestigial, que é a característica recessiva. Anota aí e faz uma outra anotação embaixo, agora em referente à cor. A gente vai fazer o mesmo raciocínio. A gente vai cruzar Czão, Czinho com Czão, Czinho. Certo? Os heterozigotos. Qual é o cruzamento genotípico que a gente vai ter referente a isso? Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Anotou? Pausa, volta o vídeo um pouquinho e anota. Certo? Dessas 4 possibilidades, 3 delas vão ser referentes à cor do corpo preta e uma, que é o Czinho, referente ao corpo cinza. Certo? Na questão, ele pede o seguinte, deixa eu voltar aqui para ver. Ó. Dessas, qual é a quantidade esperada de mosca que apresentam o mesmo fenótipo dos parentais? Ou seja, quem são os parentais? São os heterozigotos, não é isso? Então, a gente vai ter que calcular qual é a probabilidade dessas moscas terem o mesmo fenótipo dos parentais, ou seja, elas serem heterozigotas também. Ó, de novo, a regra do I. Elas vão ter que ter asa longa e corpo preto. Então, eu vou estar multiplicando 2 valores, 2 percentuais. Beleza? Se eu pensar em corpo preto, olha a anotação que você fez acima aí. Quantos podem ter asa preta? São 3 das 4 possibilidades. E o asa preta, desculpa, gente, a asa longa, me perdoem, asa longa. 3 das 4 possibilidades. Em relação à cor do corpo, agora sim é preto. Também 3 das 4 possibilidades. Amanda, me perdi. Volta um pouquinho o vídeo. Faz o que eu falei, anota. Pega o papelzinho. Anota lá o Czão, Czinho, tal coisa, nananã, que dá certo. Essas questões só precisam de atenção. Essas questões de cruzamento, elas seguem os mesmos princípios, todas elas. Se você consegue resolver uma, você consegue resolver todas. Você só precisa de atenção para separar as coisas e não se perder no meio do caminho. Tá bom? Então, volta. Qual a probabilidade de um descendente com asa longa? 3/4. Corpo preto, 3/4. Como são 2 características independentes e simultâneas, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 3/4 por 3/4. Isso vai me dar 9 de 16 avos. Tranquilo?
Como ele dá na questão que é um total de 288 indivíduos, eu vou fazer o quê para achar o número final? Eu vou pegar esse valor que eu encontrei do meu cálculo 9/16 e vou multiplicar pelo número total de indivíduos, que é 288. E com isso, a gente vai estar, então, encontrando a nossa alternativa correta, que é a alternativa B, 162 indivíduos vão apresentar o mesmo fenótipo dos seus parentais, certo? Também vão ser heterozigotos. Questão 19. Considerando a célula do intestino de uma vaca, a célula do parênquima de uma folha e uma bactéria, podemos afirmar que todas elas possuem DNA e membrana plasmática, porém, só as células do intestino e do parênquima possuem ribossomos. Bactéria não possui ribossomo? Acho que essa a gente pode cancelar, né? Letra B. DNA, ribossomos e mitocôndrias, porém, só a célula do parênquima foliar possui parede celular. Será que bactéria não tem uma paredezinha aí, não? Letra C. DNA, membrana plasmática e ribossomos. Porém, só a bactéria e a célula do parênquima possuem parede celular. Já deu spoiler na letra anterior, né? A gente já pode dar um check nessa? Não, tem que ler tudo. Letra D. Membrana plasmática e ribossomos. Porém, só a bactéria possui parede? Não. Letra E. Membrana plasmática e ribossomos. Porém, só a célula do intestino possui mitocôndrias? Também não. Então, com isso, com isso a gente tem a nossa alternativa correta de letra C. Questão 20. O Enem 2015. Fala sobre a transmissão de caracteres durante a embriogênese humana e traz um nome esquisitinho aí, microquimerismo. E ele define o que é isso. Ele diz que é um nome dado a um fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em indivíduos, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre as células do feto e maternas durante a gravidez. E aí tem a autoria do texto, o Moultrie, e o texto de onde ele foi retirado, Você Não É Só Você. Carregamos células maternas na maioria dos nossos órgãos, nossas mães queridas. E a questão, então, indaga. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é de que o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do ambiente. Fenótipo das células, baseado na descoberta que foi feita. Então, ele está me dizendo que, a depender de onde eu ande, do meio em que eu estou, a minha célula ela pode se modificar e eu acabar tendo parte de outro organismo. Não é bem por aí, não é isso? Letra B. A dominância genética determina a expressão de alguns genes. Vamos dar uma olhadinha nessa... Daqui a pouco eu volto na letra B. Vamos seguir aqui. Letra C. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. A gente conversou bastante sobre variabilidade hoje. Quando eu pensar em variabilidade, qual é a primeira palavrinha que tem que vir na minha cabeça? Crossing over e não necessariamente mutação. D. As mitocôndrias e o seu DNA provêm de um gameta materno. Ok. Mas tem a ver com o que a questão está perguntando? Não.
É o mesmo caso da letra B. A dominância de alguns alelos, pensando, né, no nosso material genético, vai determinar a expressão de alguns genes? Não é bem por aí também, né? Mas assim, a letra D, é importante chamar atenção isso aqui, porque a gente falou, não sei se foi na aula inaugural ou se foi na primeira aula que a gente teve em seguida, que às vezes o Enem, ele traz uma alternativa correta, mas que não é correta para a pergunta que está sendo feita. E se a gente não lê até o final todas as alternativas, se a gente não se atenta ao que está sendo perguntado na questão, corre o risco da gente dar um check errado e perder um pontinho ali, que pode ser até a questão que iria nos classificar. Então, atenção, porque não é só porque a gente leu uma alternativa que faz todo sentido que ela é a certa para o que está sendo perguntado na questão. Tá bom? Letra E. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Sim, certo? Nós viemos de um único zigoto. As variabilidades, vou repetir o que eu falei logo no iniciozinho. As variabilidades decorrentes de cada fenótipo vai ser por conta do crossing over, dessa troca com as cromátides. Mas somos, nas nossas células corporais, elas provêm de um único zigoto. E elas começam a se dividir, começam a se diferenciar, a formar os tecidos, a formar os órgãos, a formar os sistemas. Mas o iniciozinho de tudo é proveniente de um único zigoto. Beleza? Então, cansado, eu tô me aguentando mais um pouquinho. Ou bem que dá para dar uma pausa, vai ali na cozinha, pega uma água, vai no banheiro, pega um biscoitinho, toma um café, respira e volta, não me abandonem. Simbora que tá acabando. Deixa eu ligar aqui a lanterna que tá escurecendo, vocês continuarem me vendo. Enem 2017. A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era rotineiramente aplicada em hospitais. A que técnica refere-se o texto? Técnica de introduzir células em um tecido, novas células em um tecido, para o tratamento de enfermidades em um indivíduo. Vacina. A gente tem introdução de novas células? Não. Biópsia. A gente tem a inserção, a introdução de novas células? Não. Biópsia você vai fazer uma investigação. O que tem, o que não tem? Hemodiálise. São novas células? Não, são as mesmas células. Quimioterapia. Químicos, medicamentos, né, que são introduzidos para o tratamento de câncer. Então, se é um químico, se é um tratamento, um medicamento, tem inserção de novas células em um tecido? Não. Mas e a transfusão de sangue? Quando a gente precisa estar numa cirurgia ou em alguma situação que eu não desejo para ninguém, que a gente pode receber transfusão de sangue, a gente não está recebendo novas células em um tecido para o tratamento de uma enfermidade, de uma necessidade? Então, a gente fica aí com a alternativa E por esse motivo. Tranquilo? Questão 22, mais uma questão aí de genética que a galera adora calcular. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as explicações dessas questões de genética. Vamos lá. De novo, papel, lápis, caneta, marcador de texto. Tudo na mão aí. Vamos conversar. Considere que exista um gene com 2 alelos. Um dominante, que vai estar ligado à cor, e o recessivo, que vai estar ligado à ausência de cor. Considere ainda que em um oceano existem 2 ilhas próximas, que na ilha 1 todos os ratos apresentam pelagem branca e na ilha 2 todos apresentam pelagem selvagem. Vamos continuar. Nesse contexto, considere que
a consequência de uma atividade vulcânica tenha sido o surgimento de uma ponte entre as duas ilhas, o que permitiu o trânsito de ratos. Ou seja, antes eu tinha ratos na ilha 1 com um único genótipo dominante, por exemplo, azão-azão. Na ilha 2 eu tinha ratos com um único genótipo, azinho-azinho. A partir do momento em que teve a formação dessa ponte, esses genótipos eles começam a se misturar, porque esses ratos eles começam a ter contato. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a formação de uma F1, de uma geração seguinte, do tipo, a partir do cruzamento dos ratos azão-azão com os ratos azinho-azinho. Isso vai me dar uma prole, uma F1, de ratos que são heterozigotos, que são azão-azinho, beleza? E aí continua a história. Suponha que, em decorrência disso, todos os acasalamentos tenham ocorrido entre ratos de ilhas diferentes e que tenha sido composta exclusivamente de ratos com pelagens selvagens, que foi isso que eu acabei de explicar. Quem era azão-azão cruzou com quem era azinho-azinho a partir da formação dessa ponte, gerando essa F1 azão-azinho. Considerando-se, então, que os acasalamentos para a formação da próxima, a F2, seja ao acaso, é correto afirmar que essa geração será constituída de ratos com pelagem. Vamos lá. A minha F1 ficou como se eu cruzar aí azão-azão com azinho-azinho. Quais são as 4 possibilidades? Azão-azinho, azão-azinho, azão-azinho e azão-azinho. Certo? Então, essas são as minhas 4 possibilidades. Então, toda a minha F1 vai ser heterozigota. Então, se eu vou fazer uma F2, eu vou pegar os indivíduos da F1 e cruzar para eu ter a formação da F2. Se todos os indivíduos da F1 são heterozigotos, qual vai ser o meu cruzamento? Azão-azinho com azão-azinho. O que é que eu vou gerar com isso? Primeiro, a lei de Mendel, proporção 3:1. Não é isso? Então, se a proporção é 3:1, de cara, se eu tenho 100% e a proporção é 3:1, eu vou ter que proporção 75%, né? Que seria o 3 quartos de um tipo, e 1/4, que seria 25% de outro tipo. Com isso, a gente já elimina 3 alternativas, a A, a B e a C. Não é isso? Agora a gente precisa lembrar quem é branco e quem é selvagem para a gente chegar ao finalmente da questão. Não é isso? E aí, a gente vai ver que quem é azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, que seria 3/4, é a população selvagem. E quem é azinho-azinho é a população recessiva, é a população menor, vai estar representada em 25%. Certo? Então, com isso, a nossa alternativa correta é a letra E. Questão 23. Vinblastine é um quimioterápico usado no tratamento de pacientes com câncer. Sabendo-se que essa substância impede a formação de microtúbulos, pode-se concluir que a interferência no processo de multiplicação celular ocorre na... Vamos lá. Esse quimioterápico, ele impede a formação de microtúbulos. E o que é que os microtúbulos vão fazer, Amanda? Os microtúbulos, eles são um dos tipos de citoesqueletos presente na célula que vai ser responsável por estar segregando, por estar separando as cromátides irmãs no momento em que elas estiverem na metáfase. Então, elas estão na metáfase todas ali no meio da célula, no processo de divisão celular, e no momento da anáfase, esses microtúbulos eles vão começar a se despolimerizar e vão puxando, vão segregando essas cromátides irmãs. No caso da vinblastine, ela pausa essa segregação no momento da anáfase, porque ela vai impedir a formação desses microtúbulos, certo? E quando ela interfere nessa formação, ela vai interferir consequentemente no processo de multiplicação celular, porque ela vai estar interrompendo aquele processo. Mas ela vai interromper exatamente o quê?
a condensação dos cromossomos? Não. Por quê? Porque eles já vão estar condensados ali na metáfase, ó, vários xizinhos, vários cromossomos no meio da célula. Ela vai influenciar na descondensação? Também não. Porque isso só vai ocorrer depois que as células filhas elas já estiverem separadas uma das outras. Ela vai interferir na duplicação dos cromossomos? Não, porque isso ocorre na intérfase, lá na fase S, que é a fase de síntese. E a letra D, ó aí, migração dos cromossomos. Certo? Que eu acabei de explicar para vocês. E por que não a letra E? Porque a reorganização dos nucleolos também é um dos últimos passos, um dos últimos processos para, digamos assim, para finalizar a divisão celular, certo? Não tem muito a ver com o que a questão está propondo, está perguntando. Questão 24, estamos quase no finalzinho, Enem 2018. Companhias que fabricam jeans usam um cloro para clareamento seguido de lavagem. Algumas são substituídas por cloro. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, os pesquisadores inseriram genes codificantes de peroxidases em leveduras cultivadas em condições de clareamento e lavagem do jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessa enzima. Nesse caso, o uso das leveduras modificadas tem como objetivo o quê? Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes de lavagem, eliminar a necessidade do tratamento de água, elevar a capacidade de clareamento do jeans. Isso aí não, porque em momento nenhum ele falou que os peróxidos é melhor do que o cloro. Então a letra C a gente já tira. Aumentar a resistência do jeans ao peróxido? Não tem nada a ver essa alternativa, né, gente? Letra E. Associar a ação bactericida? Em momento nenhum falou sobre isso. Então a gente fica aí com a letra A e a letra B. Ó, ele está me dizendo que o cloro, ele agride o ambiente. Porque, como é que eu estou lendo isso, Amanda? Não está escrito aí, não. Tá assim, gente, olha lá, ó. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como os peróxidos. Se os peróxidos são mais seguras ambientalmente, é porque o cloro prejudica de alguma forma. Então, o que é que ele quer? É eliminar a necessidade de tratamento da água contaminada ou reduzir a quantidade de resíduo tóxico que ele vai estar liberando no ambiente? Batata, né? Não tem erro. Mamão com açúcar, como diz a galera. Questão 25. Outro de um fármaco bastante conhecido, colchicina, cai em questão de vestibular, que é uma beleza, relacionada às moléculas de tubulina, né, os microtúbulos de tubulina, citoesqueleto. Esse medicamento, esse fármaco, a colchicina, ele impede a polimerização, ou seja, ele impede a formação desses microtúbulos de tubulina. Quando essas células são tratadas com esse fármaco, a mitose ela é interrompida na metáfase. Por que na metáfase? Porque é quando ocorre a formação dos microtúbulos de tubulina. A gente conversou num instantinho sobre isso. Então, ele traz um exemplo aqui para fazer a pergunta da questão. Células que contêm 2 pares, não são 2, são 2 pares, ou seja, 4 cromossomos homólogos, foram tratados com colchicina durante um ciclo celular. Após o tratamento, essas células ficaram com 2, 4, 6, 8 ou 10 cromossomos. Vamos lá. O processo de divisão celular, de ciclo celular, certo? Antes de chegar lá na metáfase, que é o processo em que a colchicina ela interrompe a formação dos microtúbulos, né? Ela para ali. Mas antes de chegar até esse momento, até esse estágio do ciclo celular, o que ocorre antes? Eu tinha 2 pares. 2 pares, eu tinha 4 cromossomos homólogos. Eu falei na questão anterior. A gente tem uma fase que a gente chama de fase S, que é a fase de síntese, que é uma fase que ocorre duplicação do material genético.
Então, o que acontece? Uma célula que tinha 2 pares, né, 4 cromossomos, eles passam a ter 8. Por que isso, Amanda? Porque se uma célula tem 4, se eu simplesmente dividir ela do jeito que ela está, com o material genético que ela tem, eu vou formar 2 novas células filhas, uma com 2, um com 2. E aí vai ser uma célula diferente. E as células filhas, elas têm que ser idênticas à célula mãe. Então, por isso que se eu tenho 4, eu duplico esse meu material genético na fase S de síntese, para que no momento da metáfase em que eles estão aqui todos centralizados na célula, né, esses homólogos, quando começar a formação dos microtúbulos e a anáfase iniciar segregando esses cromossomos, eu forme células filhas, cada uma com 4 desses cromossomos, sendo assim células filhas idênticas às células mães. Mas se essa segregação ela é interrompida pela colchicina, não tem o final, não vai ter a formação, não é isso? Dessa segregação de 4 para um lado e 4 para o outro. Então, o que vai acontecer? Quantos cromossomos eu vou ter ao final, se esse ciclo for interrompido? Já está aqui meus dedinhos, né? Já dei a dica toda. Eu vou ter 8 cromossomos referentes a essa interrupção da formação dos microtúbulos de tubulina pela colchicina. Questão 26, uma questão bastante atual. Apesar de ser do Enem de 2016, esse é um projeto que está ativo até hoje no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, em algumas cidades, que ele fala de uma estratégia de controle da dengue, que foi apresentado em um congresso, onde o projeto é uma abordagem nova ao combate da doença, que agora já não está mais em tão fase de teste assim, porque já está sendo espalhado em outras cidades brasileiras, em outros bairros no Rio de Janeiro, onde começou de fato o projeto. E o objetivo desse projeto é interromper, cessar a transmissão do vírus da dengue a partir da utilização de uma bactéria chamada Wolbachia. Essa bactéria Wolbachia é naturalmente encontrada em insetos e em populações naturais de campo desses mosquitos, certo? Quando essa bactéria ela é introduzida no Aedes aegypti, ela atua como uma vacina, ela estimula o sistema imunológico do hospedeiro, no caso do Aedes aegypti, contra o vírus da dengue que estaria dentro do inseto. Então, ela interrompe essa multiplicação viral e, com isso, os mosquitos do Aedes aegypti, eles ficam livres, né? Eles ficam protegidos desses vírus e, assim, eles não conseguem mais transmitir esses patógenos. E aí vem a pergunta: qual é o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? Parasitismo, mutualismo, clonagem, transgênese ou controle biológico? Transgênese. Respira, galera. Transgenia é quando eu faço a inserção do material genético de um organismo em outro. Eu modifiquei o DNA do mosquito? Não. Eu inseri um organismo que já existe naturalmente nele, que é a bactéria Wolbachia, e ela desencadeia um processo imunológico no mosquito que vai atuar contra o vírus, mas ela não muda o material genético do mosquito, então não é transgenia. Parasitismo, a bactéria está fazendo mal ao mosquito. Muito pelo contrário, está fazendo muito bem, obrigado, tanto ao mosquito quanto a gente, que vai ficar, né, de boa, sem preocupação na vida. Pode curtir um campo, acampar de boa. Mutualismo é mútuo. A bactéria se beneficia e o mosquito também se beneficia. Talvez, mas a estratégia para o controle da dengue é um mutualismo? Clonagem, nem vou comentar. Copia e cola. Xerox, não é bem por aqui. Então, só nos resta controle biológico. Mas, Alana, o que é esse controle biológico? É quando eu utilizo um organismo vivo para o controle de outro. Então, eu estou utilizando a bactéria Wolbachia para o controle do vírus da dengue. Beleza? Questão 27, Enem 2017.
Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para a proteína de membrana do camundongo e outra para a proteína de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência em cores diferentes. Como o Enem não vai trazer cores, ele trouxe formatos diferentes, né? Então, a célula humana, perceba que a proteína ela é quadradinha, enquanto que a do camundongo é meio oval, não é isso? Então, ele pegou, olha a imagem, célula, proteína de membrana do camundongo, proteína de membrana humana, juntou numa célula híbrida, marcou, tá vendo que tá com uns negocinhos para fora, assim, tipo os espinhos? São os anticorpos que estão marcando o que é de humano, o que é de camundongo. E depois de um tempo, olha lá, etapa 4, tempo 40 minutos. Olha o que acontece. Eles se misturam. Tá vendo a imagem bonitinho? E a questão inicia, visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática. Qual é a propriedade mais falada, como pensa em membrana plasmática? Já vem, modelo do mosaico fluido. Não é isso? E se não é, começa a lembrar disso sempre agora. Então, nada mais é do que a pergunta, a mudança observada na etapa 3 para a etapa 4, ou seja, onde está tudo separadinho, o que é de humano e o que é de camundongo, para o momento em que isso se mistura, essas proteínas se misturam, ocorre porque as proteínas A. Movimentam-se livremente pela bicamada lipídica. B. Permanecem confinadas em determinadas regiões. Isso a gente já elimina, que elas se movimentam. As proteínas auxiliam no deslocamento dos fosfolipídios. D. São mobilizadas pela razão da inserção dos anticorpos, ou seja, aqueles espinhozinhos dos anticorpos que foi colocado para poder marcar é que fez a proteína se mexer na membrana. Não, né, galera? O anticorpo está ali só para marcar, para a gente conseguir saber o que é de humano, o que é de camundongo. Beleza? A letra E. As proteínas são bloqueadas pelos anticorpos. Oi? Essa é a que menos faz sentido. E se a gente lembrar, o que é o modelo do mosaico fluido, também dizendo o quê? Que existe uma movimentação livre através dessa membrana, dessa bicamada lipídica, dessa membrana plasmática. Tranquilo? É uma questão bem conceitual, mas também bem suave, bem tranquila de ser resolvida. Questão 28. Uma equipe de investigadores da Universidade de Coimbra acaba de ser contemplada com a bolsa da Sociedade Portuguesa de Transplantação, no valor de 12.500 euros, para avaliar justamente em órgãos humanos a função mitocondrial em todo o percurso, desde o momento da colheita do órgão até a sua reimplantação no paciente. Na realidade, o transplante de fígado envolve um complexo conjunto de ocorrências intracelulares que podem ser determinantes para o sucesso da cirurgia. Até aí está contando história, né? O papel desempenhado pelas mitocôndrias em todo o processo é fundamental para evitar um conjunto de complicações. A função mitocondrial permite avaliar o estado do fígado que, no decorrer do percurso, é exposto a várias agressões, podendo sofrer lesões celulares irreversíveis. A investigação do estado da atividade mitocondrial das células hepáticas na referida situação é importante, pois a. As lesões do fígado causadas por várias agressões a que órgãos é submetido durante o percurso entre o doador e o receptor não se constituem um problema que inviabilize um transplante. É óbvio que inviabiliza. Órgão, se eu pego e causo uma lesão nele, não vai influenciar, não pode chegar a inviabilizar o transplante? Pode sim. Então, a letra A, fora de questão. As mitocôndrias controlam o metabolismo celular por meio do controle do ciclo celular.
É mitocôndria que controla o ciclo celular? Nananina, não. Então, a letra B para por aí. Letra C. A homeostase, o equilíbrio das células hepáticas, é controlada pelas atividades das mitocôndrias. Dessa forma, metabólitos, águas, sais e nutrientes permanecem em equilíbrio dinâmico através de mecanismos controlados por tais organelas. É a mitocôndria que vai controlar as funções hepáticas? Letra D. O paciente deverá ter a garantia de que o órgão transplantado não possui alteração significativa no seu DNA nuclear. Para por aí. Se eu estou falando de mitocôndria, eu estou falando de DNA nuclear? Não, eu estou falando de DNA mitocondrial. Letra E. As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular. Opa! Essa já parece ser mais interessante. Processo bioquímico no qual ocorre síntese de energia sob a forma de ATP, necessária para que as células realizem suas atividades vitais e mantenham o órgão em funcionamento. Então, se eu estou fazendo um transplante de um órgão, que ele está falando aí, de um órgão hepático, no caso, de um fígado, e eu quero que ele chegue bem para ser transplantado, eu preciso manter esse órgão vivo, né? Eu preciso que esse órgão ele esteja com suas atividades metabólicas funcionando em pleno funcionamento. E para que o metabolismo aconteça, a gente precisa de quê? De energia. Para que uma fábrica funcione, além dos funcionários, que seriam as organelas, que seriam as proteínas, as moléculas, macro e micromoléculas, a gente precisa de quê? A gente precisa de energia para essa fábrica funcionar. Então, letra E, alternativa correta. Questão 29, Enem de 2015. Nossa penúltima questão do primeiro simulado. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Coloquei aí só uma representação dos bichinhos. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Essa especiação não ocorre devido a quê? A. Oscilação genética entre as raças, convergência adaptativa, isolamento geográfico, seleção natural entre elas ou a manutenção de fluxo gênico. Para eu ter a formação de uma nova espécie, eu cruzei a espécie A com a espécie B, certo? O indivíduo A com o indivíduo B. E isso vai dar origem ao indivíduo C. Para esse indivíduo C chegar a ser uma nova espécie, eu tenho que isolar ele totalmente do mundo, digamos assim. Porque se ele entra em contato com outro indivíduo diferente genotipicamente dele, vai estar ocorrendo o quê entre as espécies? Troca de quê? Troca de material genético. Vai estar ocorrendo fluxo gênico entre elas. E aí a especiação não vai acontecer, porque não ocorreu um isolamento. Acabei dando a resposta, né? Mas está valendo. Então, para que a especiação não ocorre entre esses animais, porque continua tendo um fluxo gênico entre as raças. De algum modo, esse material genético ele está circulando ali entre essas raças a ponto de não ser isolado para a formação de uma nova espécie. Tranquilinho? Questão 30, VUNESP de 2016. Um bebê apresenta cerca de 1 trilhão de células. Esse mesmo indivíduo, quando adulto, irá apresentar menor número celular, pois com o tempo ocorre perda celular por apoptose. O que é a apoptose? Morte celular, para quem não lembra, certo? B. Menor número de células, pois com o tempo ocorre perda de células por descamação de superfície. Correto? Em partes. Por quê? Ocorre essa perda de célula por descamação? Ocorre.
Mas lembra também que ocorre mitose, e essas células do nosso corpo, elas são constantemente renovadas, certo? C, o mesmo número de células, pois elas serão maiores em decorrência de especialização, nutrientes e organelas. Letra D, maior número de células em decorrência de divisões mitóticas, que permitem o crescimento de órgãos e tecidos. Ou letra E, maior número de células em decorrência da ingestão na alimentação de células animais e vegetais, a quais se somam aquelas dos indivíduos. Gente, já pensou? Gente, para pensar essa alternativa de letra E. Qual o sentido de 0 a 10 ela faz? Já pensou se toda vez que a gente comesse uma alface, uma cenoura, a gente acrescentasse ao nosso corpo célula desses indivíduos? Já pensou como a gente não seria? Então, a letra E a gente também descarta. Tanto a letra E quanto a letra B. Então, aí fica com a A, C e D. Vamos ler a A de novo. Se o indivíduo está crescendo, ele vai ter o mesmo número de células que ele tinha quando ele era um bebê, um recém-nascido? Não. De alguma forma, ele vai ter um pouco mais de células. E com isso, eu acabo já eliminando a letra C, né, que diz que vai ter o mesmo número de células. Não, porque à medida que o corpo ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, os órgãos vão sendo formados, os tecidos, os sistemas. Então, tudo isso vai pedindo que novas células sejam formadas para que isso seja construído. É que nem como se fosse um grande jogo de Lego, né? A gente quer construir uma casa. Então, a gente pega ali 2 quadradinhos de Lego, mas agora a gente quer fazer uma varanda. A gente quer especializar a nossa casa, tornar ela mais completa, mais sistêmica, mais funcional. Aí a gente pega mais 3, 4 pedacinhos de Lego e acrescenta e faz uma varanda, divide, faz uma cozinha, um quarto, uma dependência. Então, vai ter um maior número de células em decorrência de divisões mitóticas que permitem o crescimento de órgãos e tecidos, que vai fazer ser quem nós somos e o funcionamento do nosso corpo maravilhoso do jeito que é. Tá certo? Então, com isso, a gente fica aqui nessa nossa última questão com a alternativa D. Galera, sei que eu falei muito. Eu sei que essas aulas de resolução de simulado, elas são um pouco puxadas, são um pouco chatinhas assim de acompanhar, mas elas são importantes para vocês verem como é o pensamento, como é que a gente pode interpretar uma questão, como é que a gente pode se desenvolver e dar um check assim, ó, zerar lá a biologia no Enem, tá bom? O que acontece? Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação a qualquer questão que foi resolvida aqui, já falei, vou repetir, podem mandar e-mail. Não tenho problema em responder a vocês de uma outra forma, com uma outra abordagem. Quem não quiser mandar um e-mail, mas quiser esperar a monitoria na semana que vem, leva para a monitoria que a gente conversa lá também. Fala, a questão tal do simulado, abre aí, por favor, não entendi. E a gente vai conversando direitinho, tá certo? Sexta-feira, 18 horas, a gente vai ter Biologia em 15 minutos, falando sobre desmatamentos. Então, um tema bem importante, também bem atual. E vou estar esperando vocês aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para a gente conversar. A gente não, que quem vai dar essa aula é a professora Priscila Camelier, conversar com vocês sobre isso, tá? E só para não perder o costume, agradecer às instituições de fomento, à UFBA, ao Instituto de Biologia, ao PPG Bioevo, ao Museu de História Natural, por essa parceria para poder ocorrer esse projeto tão lindo. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham ficado até o final. Espero que eu tenha explicado de um jeito que seja fácil para vocês entenderem. E é isso. Beijo, sucesso e até mais.